Com exclusividade, o Jornal da Morada teve acesso a informações do laudo do IML. Vocês vão se lembrar do caso do Jean, de Américo Brasiliense, quando trouxemos aqui o atestado de óbito. Nós colocamos na tela para você que nos acompanha e o atestado já apontava morte por asfixia. Mas a gente precisava esperar o laudo do IML, que ficou pronto. A nossa reportagem foi lá, a Joyce foi até o IML e o laudo estava pronto. A família nem sabia ainda, nem mesmo o advogado de defesa. E nós tivemos acesso com exclusividade às informações desse documento. Eu acho que o Davi Surian vai até preparar. O que interessa para a gente é mais a parte onde realmente cita a causa da morte. Nós vamos colocar no ar porque o Jean foi morto. Ele morreu por asfixia. Está confirmado pelo laudo do IML. Então você percebe aqui no final que diz o seguinte, esse é um trecho do laudo do IML. Assim sendo, examinamos um cadáver que nos foi apresentado como sendo Jean Carlos Bastos, cuja causa mortes, baseando-se nos achados, ocorreu por asfixia mecânica. Então, está confirmado que o Jean foi asfixiado. E quando trouxemos o relato aqui com exclusividade, desde o primeiro momento desse caso, o Jornal da Morada vem trabalhando com muita seriedade, com toda a apuração jornalística necessária, dando espaço para todas as partes se manifestarem, só que os responsáveis pela clínica que foram fazer essa internação não quiseram ainda se manifestar. Nós fomos, não foi só uma vez, lá na chamada clínica. Porque eu até fico na dúvida de falar que isso é uma clínica. Nesse espaço que funcionava como uma clínica de reabilitação, mas que nem identificação tinha. Ninguém estava lá para se manifestar. Ninguém quis falar. Eu fui lá, bati, conversei com uma pessoa que estava lá, que disse que era voluntária, mas os responsáveis nunca quiseram aparecer. As pessoas também que foram fazer essa internação também não apareceram. A informação que eu tenho é que elas já foram ouvidas pela Polícia Civil. E que, inclusive, Marcelo Bonholi, com essa imagem, o Davi vai passar no seu WhatsApp, vamos até Américo Brasiliense. Vamos dar prioridade hoje a esse assunto e vamos procurar o Dr. Jesus Nazaré Romão, que é o delegado que está à frente do caso, porque o Jean morava em Américo Brasiliense. Então, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Américo. Vamos procurar o Dr. Romão para a gente saber como que está a investigação, qual é o andamento da investigação. Porque o Jean foi morto. E a informação que eu recebo, Marcelo Bonholi, é que a mãe do Jean trabalha aí na Câmara de Américo. É com ela que você está agora, né? Porque se confirmou que o Jean foi morto. Foi asfixiado, foi morte por asfixia mecânica, o que consta, o que aponta esse laudo do IML. Você está com ela agora, é isso, Marcelo Bonholi, a mãe do Jean? Exatamente, Chico, é isso que a gente está fazendo aqui em Américo Brasiliense. Nós estamos aqui na Câmara dos Vereadores com a Dona Maria, ela é mãe do Jean, e a gente vai fazer uma pergunta para a senhora, Dona Maria. Agora que a senhora já tem a confirmação de que seu filho foi morto por asfixia naquela tragédia, daquele atendimento, daquela clínica que foi acionada, como fica agora a senhora e o que a senhora espera da justiça e também de todos os órgãos públicos quanto a essa situação, o seu advogado e tudo mais? Eu quero justiça, né? Muita justiça, porque assim, a crueldade que eles fizeram com meu filho não é justo, sabe? Eu queria o bem do meu filho, eu paguei pela saúde do meu filho para eles me entregarem meu filho morto. Eles entregaram meu filho para mim sem vida. Mas eu quero e espero que a justiça vai chegar. Eu quero justiça, tanto do órgão público como da clínica, do dono da clínica. O meu advogado está trabalhando sobre isso e eu só espero a justiça mesmo, porque o que fizeram com ele não é justo. Eu queria meu filho com saúde, portanto eu paguei, não foi de graça, eu paguei para eles tratarem meu filho e eles mataram o meu filho. Naquele dia que ele veio até aqui, que eles vieram até aqui pegar o seu filho, a senhora chamou porque seu filho quis tratamento, depois ele não quis mais. O que aconteceu? Eles foram até lá, como é que eles pegaram o seu filho? A senhora chegou a falar para eles parar? Sim, até o momento meu filho aceitava ir. Quando eles chegaram, aí meu filho não queria ir mais, sabe? Aí eles bateram na porta, meu filho do quarto, meu filho abriu
Nem que meu filho abriu a porta, não deu nem tempo, eles já foram agarrando meu filho. Foi dentro da casa da senhora? Sim, dentro do quarto do meu filho, eles já agarraram meu filho. Aí um já segurou pelo pescoço, o outro segurou pelo meio. O meu filho tentando relutar, mas eles derrubaram meu filho, sabe? No chão. Aí com muita luta conseguiram colocar uma algema no braço dele. E eu vi que meu filho estava ficando sem ar, meu filho já estava ficando roxo, meio preto. E aí todo tempo eu falava para eles, para, que vocês estão matando meu filho, você vai matar meu filho desse jeito. Ele, não tia, isso é os procedimentos, é assim mesmo, a senhora quer sair daqui? Quer sair daqui? Eu falei, não, vocês estão matando meu filho. Não, nós não vai matar, é assim mesmo, é o procedimento todo o tempo falando que era o procedimento da clínica, mas eu percebi que do jeito que ele estava agindo, não era o jeito que eu achei que deveria ser, entendeu? E depois disso, a senhora logo em seguida, que eles saíram de lá, a senhora recebeu a notícia da morte do seu filho? Uns 40 minutos depois, porque eles falaram para mim, a gente vai levar, chega lá a gente vai dar um calmante, ele vai ficar calmo, a gente retorna para a senhora, mandando uma foto que ele está bem, já tomou calmante, está calminho, mas 40 minutos depois eu recebi a notícia que meu filho já estava morto. Bonholi. É isso, Chico. Então ela quer justiça, é o que ela procura. Ela já foi ouvida pelo delegado Jesus Nazaré Romão? O Chico pergunta se a senhora já foi chamada na delegacia para dar o depoimento da senhora e passar o que aconteceu, como a senhora contou aqui para a gente, para o delegado aqui de Américo. Eu dei o depoimento no dia lá na delegacia de Araraquara, aqui em Américo ainda não. Ela sabe se o delegado de Américo, ela sabe se o delegado de Américo já ouviu os envolvidos nessa internação forçada e que resultou em um homicídio, porque mataram o Jean. Está claro, Marcão, coloca na tela aquela imagem novamente da informação do laudo do IML. A gente já tinha exibido aqui a informação do atestado médico, dizendo que ele tinha sido morto por asfixia. E agora o laudo, tivemos acesso a esse laudo com exclusividade, o jornalismo da Morada não vai deixar isso cair em esquecimento. Está ali que o Jean Carlos Bastos, o Jean que tinha 35 anos, a morte dele foi em razão de asfixia mecânica. Está muito claro no laudo. E aí eu quero perguntar depois para o doutor Jesus Nazaré Romão. Qual é o procedimento agora, doutor? Vai pedir a prisão desses infelizes que acabaram tirando a vida do Jean? Porque a mãe está dizendo aqui, eu pedia para que não fizessem isso com meu filho. Eles iam matar o meu filho e que essa história de que é normal. E quem são essas pessoas? São pessoas preparadas? Têm qualificação para esse tipo de internação? Havendo uma resistência, eles sabem como agir? Ou não? Porque a informação que recebemos é que essas pessoas não são preparadas. Eram inclusive ex-internos lá da clínica, passaram por tratamento e depois passaram a fazer esse tipo de trabalho. Então quem vai responder por isso? Quem vai ter o pedido de prisão decretado? Então nós vamos conversar daqui a pouco com o doutor Jesus Nazaré Romão. Acredito que o Marcelo Bonholi vai conseguir falar com ele na delegacia. Bonaldo, tem alguma pergunta, Ed Júnior, para a dona Maria, a mãe do Jean? Eu gostaria de confirmar da mãe, o Bonholi, então, que ela não foi no mesmo veículo. Foi o veículo que levou o Jean, ele estava desfalecido, né? Segundo o boletim de ocorrência na época, informava que ele entrou praticamente desfalecido nesse veículo. Então, eles levaram diretamente para a UPA na época, na base do Melhado. Então, a mãe não foi junto nesse momento que ele foi levado? Sim, porque eles falaram que assim que chegassem lá, eles iam me dar notícia, né? Então, eu achei que não seria necessário ir. Eu confiei nos bandidos, né? Nos assassinos. É isso. Só reafirma para ela, fala que é a Bonalda que está aqui falando, e para ela sempre manter, né, esse propósito de responsabilização, mas que fica as nossas condolências, os nossos sentimentos, né, Ed, que nós dissemos agora há pouco, essa questão emocional de talvez trazer a culpa e que ela não tem culpa alguma do que aconteceu, né, e dar esse carinho, esse afeto para ela nesse momento. Eu desejo para a senhora toda os pêsames, é claro, e também dizer que a senhora, claro, não tem culpa de nada, né? Que a situação, infelizmente, é um acontecimento que não se teve controle, né? São pessoas maldosas que fizeram essa situação com o seu filho, e o que a senhora queria para o seu filho era o bem dele.
era a recuperação dele das drogas, né? Então ela deseja para a senhora que a senhora continue com essa ânsia por justiça, mas que a senhora saiba que a gente está torcendo para que as coisas se resolvam. Obrigada. Bonholi. Eu só tenho a agradecer a vocês por esse apoio aí e que a justiça seja feita, vai ser feita. Eu creio. E uma outra coisa, Pois não, Bonholi, Chico. que é importante também a gente confirmar com ela, embora o advogado já tenha dito aqui, mas ela nunca tinha ouvido falar dessa clínica naquele dia, naquele feriado em que o filho dela pediu a internação. Foi aleatoriamente na internet mesmo que ela descobriu essa tal clínica Santo Expedito, digitou no Google, achou o telefone e fez contato. Nunca ninguém tinha falado para ela dessa clínica. O Chico pergunta se a senhora... Por onde a senhora encontrou essa clínica, na verdade, né? Porque ele disse que a senhora não sabia, alguém indicou, ou foi buscado pela internet, pelo Facebook? Eu procurei na internet. E aí a senhora achou Santo Expedito e resolveu ligar. Sim. É isso, Chico. Foi uma busca pela internet, portanto. E agora o Marcelo Bonholi está na delegacia de Américo Brasiliense para conversar com o delegado Jesus Nazaré Romão sobre o processo de investigação da morte do Jean. Falamos com a mãe dele, você ouviu aqui, viu a mãe cobrando por justiça, porque o laudo do IML comprova a morte por asfixia mecânica. Ele foi realmente asfixiado. E o doutor Romão, que está à frente, não é, Marcelo Bonholi, das investigações, o doutor Romão já conseguiu ouvir todas as pessoas envolvidas nessa história e agora com o laudo, né, com as informações do laudo do IML, qual será o procedimento? Vai pedir prisão ou não? Vai continuar apurando mais para pedir a prisão de alguém? Pois não, Marcelo Bonholi? Exatamente, Chico, nós estamos aqui na delegacia de Américo Brasiliense com o doutor Jesus Nazaré Romão. Doutor, sobre o caso do Jean, quais são as novidades que o senhor tem para trazer para a gente? O que a Polícia Civil vai tomar como atitude? Essa é uma pergunta que eu faço ao senhor, já trazendo também a pergunta do Chico, que é se agora entra em homicídio, tendo laudo como asfixia por mecânica. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre essa situação? Nós recebemos o laudo, né, o laudo necroscópico da vítima. Resta ainda a informação sobre o laudo toxicológico, que esse demora um pouco mais, porque os exames não são feitos nos laboratórios de Araraquara, então isso demora um pouco mais. Então, esse nós vamos aguardar o resultado ainda. A chegada do laudo necroscópico, né, a causa-morte foi aqui definida, a causa-morte, como asfixia mecânica por esganadura. Nós estamos ouvindo ainda as pessoas envolvidas, os funcionários da clínica, familiares da vítima, e, posteriormente, com o resultado de todas essas oitivas, aí nós vamos saber até que ponto, qual foi a natureza jurídica que nós vamos declinar para esse crime. Homicídio doloso, em razão do dolo eventual, né? Assumir o risco, né? Essa é uma questão a ser definida ainda no final das investigações, ou homicídio culposo. Se for imprudente, não tomar os cuidados necessários, e assumir uma situação que poderia correr risco para a vítima. Então, isso aí será definido no final, na conclusão do inquérito policial. Chico, é isso? Alguma pergunta aí do estúdio? Tenho sim, Marcelo Bonholi. Os dois rapazes que foram fazer a internação do Jean, eles prestaram já depoimento e o que eles alegaram nessa oitiva? Já prestaram o esclarecimento, eles foram ouvidos no mesmo dia. No mesmo dia dos fatos, eles já foram ouvidos. E o inquérito, eu não posso ainda divulgar todo o conteúdo, porque corre ainda o inquérito, tem alguma coisa que eu não posso revelar o que eu estou investigando, para até não atrapalhar as investigações futuras. Chico? O Bonha, pergunta para ele se essas duas pessoas, né, eles eram... pessoas formadas em alguma área, seja de enfermagem ou não, ou confirma-se que eles eram pessoas que estavam em tratamento também na clínica e que foram essas pessoas que foram foram lá buscar o Jean? Em princípio, o que está apurado até o momento, nós estamos aguardando informações ainda da clínica, documentos, comprobatórios de quem são essas pessoas. Em princípio, o que nós sabemos é que eles eram internos e que estavam prestando auxílio à clínica. Então, essas são as primeiras informações, mas nós vamos aguardar oficialmente a documentação que a clínica vai nos fornecer.
O Bonholi, pergunta para o Dr. Romão se ele já adentrou, se ele já conseguiu a documentação, se a clínica funcionava na legalidade, se ela cumpriu todos os requisitos, e se ele já conseguiu com o Ministério Público aqui de Araraquara, que atua nessa área de verificação, né, de acompanhamento das clínicas, porque há uma legislação de que quando há essas internações na forma em que foi, eles são obrigados, a clínica é obrigado em 72 horas informar o Ministério Público. E se a clínica cumpria todos esses requisitos? Então, como eu disse, são documentos que a gente está aguardando, já foram solicitados, não solicitados, foram requeridos à clínica, aos responsáveis pela clínica. Nós não recebemos esses documentos ainda. Então, nós estamos aguardando esse documento, para que assim que chegar esse documento, nós vamos anexá-los aos autos. Marcelo Bonholi, mais alguma pergunta? Para a gente encerrar, pergunta para o Dr. Romão sobre os próximos passos, né? Quem mais deve ser ouvido? Porque a mãe disse há pouco para você, ali na Câmara Municipal de Américo, que não foi ouvida ainda. Se o delegado pretende ouvir a mãe, para ter mais detalhes do fato ter ocorrido dentro da casa dela, de tudo como aconteceu ali dentro, ela pedindo para eles pararem, não levar mais o filho dela, e eles falando que não, que isso é normal, se a senhora quiser sair daqui pode sair, depois a gente vai dar um calmante para ele. Ela disse que não foi ouvida ainda. E os responsáveis pela clínica, né? Porque até agora foram ouvidos os que foram fazer a internação. E os responsáveis, os donos, né, dessa clínica Santo Expedito, quem mais poderá ser ouvido nesse inquérito? Perfeito, são exatamente esses pontos ainda que estão restando a ser feitos durante o inquérito. O responsável pela clínica já está intimado, já está agendada a sua oitiva aqui na delegacia. Os parentes da vítima, se houver necessidade, a gente vai ouvir. A mãe já foi ouvida no mesmo dia, e os esclarecimentos necessários dados por ela naquele momento foram suficientes até agora. Depois, posteriormente, com a oitiva do responsável pela clínica, se houver algum ponto ainda que esteja faltando para a gente fazer essa conclusão, nós vamos chamar outra vez a mãe ou algum parente mais próximo da vítima. Então segue, Chico, do jeito que está. Ele vai ouvir outras pessoas, já tem ou pessoas a serem ouvidas. O processo está encaminhado aqui pela Delegacia de Américo. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.